Olá, tudo bem? Ficar em casa com as crianças tem sido um dos maiores desafios nessa quarentena, né? Como cuidar delas, garantindo que elas fiquem bem psicologicamente, mas preservando também a nossa saúde mental como adultos? Como lidar com tantas tarefas que nós acumulamos no dia a dia nessa situação de isolamento, sem perder de vista o desenvolvimento emocional dos nossos filhos, que é nossa responsabilidade e que sem a gente eles não conseguem caminhar? Como a criança de cada idade lida com essa situação de estresse? Eu sou Adriana Serrano, eu sou psicóloga clínica de crianças, adolescentes e adultos, e hoje nós vamos conversar sobre como fica a vida psíquica das famílias nessa situação de quarentena. Bom, então, nesse ano de 2020, nós fomos confrontados com uma nova realidade social, mundial, que foi a pandemia pelo coronavírus, algo que atingiu a humanidade como um todo de uma forma imprevista, né? E que nos levou a única solução possível para esse tipo de problema foi o resguardo das famílias nas suas casas, né? No conforto das suas casas, mas ao mesmo tempo trazendo uma situação de convivência 24 horas por dia, que é algo bastante inédito na nossa história recente, e que nos obrigou a rever e a vivenciar essa convivência do ponto de vista psíquico de uma forma bastante peculiar. E uma das questões que vem afetando muito a saúde mental das pessoas é justamente a convivência com as crianças, né? Que coloca os pais numa situação de estresse, porque eles precisam, não podem contar com muita ajuda nessa tarefa, né? De serem educadores. E ao mesmo tempo coloca as crianças em risco para o seu desenvolvimento emocional, psíquico, no sentido de que elas também estão tendo prejuízos em termos de estímulos sociais e o próprio estresse dos pais nessa situação, que acabaram acumulando várias tarefas dentro de casa, acaba também sendo um risco para o desenvolvimento saudável do lado psíquico das crianças. Então, hoje eu gostaria de trazer um pouco algumas dicas, algumas orientações, um norte para as famílias, no sentido de amenizar esses efeitos, né, de entender um pouquinho mais sobre como funciona o desenvolvimento psíquico das crianças em cada idade, como elas lidam com o estresse e como nós podemos cuidar da gente mesmo e, ao mesmo tempo, oferecer para elas, né, com esse objetivo de oferecer para os nossos filhos o melhor que nós pudermos dar de nós e garantindo a saúde emocional deles. Então, vou começar pelas crianças menores, né, de até 7 anos, que estão geralmente na educação infantil ou muitas delas nem vão para a escola ainda, né? Essas crianças são crianças que têm muita energia, elas precisam muito do movimento e para elas é muito importante a relação com os pais, né, com os principais cuidadores, né? Para elas, se nós como pais ou cuidadores estivermos bem, né, se nós estivermos equilibrados, essa criança vai fluir com tranquilidade. Muitas dessas crianças sequer percebem que alguma coisa mudou, né, que a gente está numa situação de quarentena. Algumas delas nem lembram, né, da vida social, porque elas ainda estão desenvolvendo dentro do núcleo familiar o seu próprio corpo. A relação delas é aprenderem a ser elas mesmas, né? E isso impõe para nós adultos uma atividade, né, como educadores, muito importante, porque nós precisamos estar equilibrados para poder dar esse equilíbrio para os nossos filhos. Eles são totalmente dependentes de nós nessa idade, né? É muito importante também que a gente deixe os nossos filhos seguros em relação a qualquer problema de saúde ou a segurança mesmo deles do ponto de vista emocional e do ponto de vista físico também. Então a gente tem que estar sempre atento ao que as crianças estão fazendo nessa idade, né? A gente fala que criança quietinha é porque está aprontando, né? Então a gente tem que estar sempre de olho, a gente tem que estar sempre ali de plantão com essa criança. E isso acaba sendo bastante cansativo para os pais, principalmente para aqueles que não podem contar com muita ajuda
e nesse momento também aquela ajuda dos avós, que é sempre tão bem-vinda, se tornou um risco, se tornou uma dificuldade a mais, porque as crianças podem ser vetores de transmissão do coronavírus para os idosos. Então, por um lado, essa criança nessa idade, ela lida muito tranquilamente com a questão do isolamento social, desde que a família esteja preservada, né? Mas por outro lado, ela também traz uma dificuldade maior, né? Ela traz um desafio para nós em termos da nossa energia e de lidarmos com o nosso cansaço. Então, pais de crianças dessa idade, menores de 7 anos, é muito importante que os pais cuidem de si próprios, do seu próprio desenvolvimento emocional. Né? Importante nessa época a gente criar redes de pais, de mães, conseguir criar de repente grupos de pais e mães que consigam conversar, ainda que virtualmente, criar uma rede de apoio mesmo, que a gente possa dar apoio e conforto psíquico para essas pessoas, uns para os outros, para que a gente possa ficar bem, né? Não é recomendado que a gente converse com as crianças sobre o coronavírus nessa idade, né? A gente apenas responda aquilo que eles perguntem e a gente responda de uma forma também bastante, numa linguagem mais lúdica, né? Através de histórias. Não é interessante que essa criança veja telejornal ou esteja... porque tudo isso vai chegar para ela de uma forma muito pesada, né? Ela não sabe como lidar com esse tipo de coisa. Então é melhor que ela seja preservada desse tipo de informação, né? E nós pais que estamos lidando com isso, que somos os responsáveis, na verdade, os grandes responsáveis pelo desenvolvimento dessa criança, nós precisamos estar bem, nós precisamos cuidar do nosso desenvolvimento emocional e estarmos tranquilos e em paz para que essa criança possa se desenvolver bem. Isso já é um desafio e tanto, né? No mais, essa criança tem muita energia, ela está desenvolvendo o próprio corpo e esse desenvolvimento fica muito nos membros, né, nos braços e nas pernas. Então é importante que essa criança faça movimentos, que ela possa correr, que ela possa brincar, que ela possa pular, que ela desenvolva brincadeiras usando o próprio corpo, porque ela precisa conhecer os limites do corpo dela, né? E claro, com muita segurança, né? Tem muitas famílias que não dispõem de grandes espaços, né? Então a gente precisa ser criativo aí para que a criança possa usar o seu corpo da melhor maneira possível. Na medida do possível, fazer pequenos passeios protegidos, né? Em volta da própria casa, no bairro onde mora, evitando contato com outras pessoas, mas fazendo um pouquinho de exercício, algo que movimente o corpo. É nesse local, né, dentro do corpo da criança, que está o desenvolvimento dela nesse primeiro momento da infância. Então, essa criança menor, né, pequena, ela precisa ser muito bem assistida e a gente precisa de um adulto disponível para que ela fique bem, né? Muitas vezes a gente está preocupado, a gente está cansado, a gente está incomodado com alguma coisa, o nosso próprio desenvolvimento também está passando por algumas crises nessa situação de pandemia. E essa criança ela percebe muito isso, ela recebe essa informação nossa, mesmo que a gente não esteja, né, ligado a ela, essa preocupação pode nem ser ligada à criança, mas ela está tão conectada, ela observa tanto os educadores que ela pode vir a sentir isso e acabar ficando mais difícil. Então, nesse momento, muito mais do que a gente ficar bravo ou punitivo com a criança, é importante a gente olhar para os nossos sentimentos, né? E essa criança pequena, da primeira infância, ela reage a situações de estresse de uma forma muito fisiológica, né? Então ela não consegue explicar ainda o que ela está sentindo, ela ainda não consegue dizer o quanto ela está estressada ou incomodada com alguma coisa, então ela vai expressar isso através do próprio corpo, ela vai fazer uma birra, ou ela vai ficar muito chorosa, muito manhosa. Então é importante a gente ficar atento também a esses sinais né, de quando a criança está difícil, de quando ela não está bem, para que a gente perceba que talvez ela esteja sofrendo e ela esteja precisando de mais acolhimento, de mais colo, de mais compreensão,
do que mais nada, né? Depois, um pouquinho mais para frente, as crianças a partir de 7 anos, até mais ou menos ali do ensino fundamental, né? São crianças onde o sentir, o desenvolvimento está acontecendo muito pelo coração, por essa região do coração e do pulmão, e elas estão desenvolvendo muito fortemente os sentimentos delas. Então, essas crianças precisam ser acolhidas e principalmente ouvidas naquilo que elas sentem. Pode ser que as coisas que elas sentem, os medos, as angústias, saudade dos amigos, né, dificuldades, às vezes, essa sensação de fracasso na hora de fazer as atividades da escola, essa sensação de que elas não são boas o suficiente, às vezes uma irritação, uma agressividade, todos esses sentimentos que a criança manifesta são importantes serem ouvidos e não julgados, né? Não desqualificados. Pode ser que sejam sentimentos que a gente, como adulto, possa pensar que são infundados, né? Mas no fundo é aquilo que ela sente e isso precisa ser respeitado e conduzido. Então, quando eu digo conduzido, é a gente pensar o que a gente pode fazer de melhor possível em relação a isso. Então, eu tô triste, eu tô com medo, eu tô com saudade dos amigos ou com saudade da avó. Será que a gente pode fazer uma chamada de vídeo? Será que a gente pode, né, promover um encontro virtual ali com as crianças, com os amigos, rapidinho, né, com pouco tempo, enquanto a gente lida com essa situação, né? Então, vão ser pequenos ajustes que a gente pode fazer para tentar amenizar esses sentimentos, né? A gente não tem que tentar corrigir ou muito menos negar o sentimento das crianças. É muito importante que elas sejam ouvidas e que elas sejam acolhidas. São crianças também que às vezes, principalmente depois de uns 9, 10 anos, elas parecem já muito sabidas, elas parecem muito conscientes sobre tudo que elas estão dizendo, elas parecem que têm argumentos, mas a gente não pode deixar de perder de vista, né, de que pelo menos até uns 14, 15 anos, eles ainda são muito frágeis emocionalmente, né? Ainda não são maduros, eles ainda não estão amadurecidos do ponto de vista emocional, né? São crianças mesmo, né? Você vê eles às vezes fazendo selfies e mexendo com tecnologia e lidando com questões que nem são ainda da época deles, e eles lidam muito bem com tudo isso, né? Mas emocionalmente, internamente, eles ainda estão desenvolvendo, eles ainda têm sentimentos de crianças. Se a gente observar bem, né, detalhadamente, a gente consegue perceber isso, né, nas crianças até 14 anos. Então, esse movimento de que a gente tem que ajudá-los a lidar com cada um desses sentimentos. Isso é muito delicado, né? Manter uma conversa, um canal de comunicação com os nossos filhos, né? Preservá-los também de algumas informações, principalmente agora que a tecnologia, né, está sendo muito utilizada nessa situação de pandemia para comunicação. É importante que a gente saiba o que eles estão vendo na internet, com quem eles estão conversando. Muitas situações podem chocá-los, coisas que eles veem e não estão preparados emocionalmente ainda para verem, né? Então parece que eles são muito autônomos, que eles sabem muito bem o que estão fazendo, mas eles precisam ser acompanhados no sentido emocional de entrarem nesse mundo, né? Tudo isso precisa ser feito de uma forma muito delicada, com muita conversa, com uma conversa amorosa, sem julgar. Então a gente tem que ter esse olhar de acolhimento para essa criança do fundamental. E nesse sentido é importante para os pais que eles também pensem sobre os seus sentimentos, né? Às vezes alguém fala sobre algum sentimento para a gente que é difícil da gente lidar com aquilo, às vezes porque nós estamos sentindo a mesma coisa ou porque nós já sentimos isso. Então é um convite também, a criança nessa idade, ela convida o pai e a mãe a passar limpo algumas situações que eles viveram enquanto, né, nessa mesma idade e que podem ainda não ter sido resolvidos, e também não deixa de ser uma oportunidade para a gente, enquanto pais, a gente lidar com esse tipo de situação. Então é importante, antes da gente dar uma resposta para os nossos filhos, a gente olhar para o nosso próprio sentimento, né? E tentar sempre trazer as situações para o belo, para aquilo que a gente pode tirar de bom, para, né, trazer mesmo essa situação da pandemia, o que a gente pode aprender com isso, né? E ter muito essa vivência, essa certeza de que tudo isso vai passar,
e de que tudo isso vai trazer algo de melhor e vai trazer lições primorosas para todos nós, né? Para essa criança também, ainda de fundamental, é importante a gente observar se elas ficam muito isoladas, se recusam a conversar, muito introspectivas e às vezes muito agressivas, né? Então, esses extremos podem ser formas da criança demonstrar que ela não está se sentindo bem, né? Ou que ela não está sendo ouvida, que ela não está conseguindo ter o espaço dela. É importante a gente dar autonomia, a gente permitir que a criança respire, faça atividades de expansão, de contração, mas que ela esteja sempre sendo acompanhada. É alguém que a gente precisa estar sempre de olho, monitorando, né, para ver se eles estão bem, né, se eles estão se sentindo bem nessa situação. E depois, né, mais para o período já da adolescência, importante a gente permitir que esses adolescentes que estão, a maior questão para eles é estarem privados do convívio social, né? Então, a relação com os amigos, essa coisa de gostarem de sair, de se movimentar, é muito importante para os adolescentes que a gente perceba que nós estamos privados do movimento do corpo, mas que internamente a gente pode fazer muitos movimentos, né? A gente tem vivido na nossa era, né, na época de vida que a gente vive, a gente tem vivido um período de muita expansão, e isso faz com que a gente se esqueça de viver dentro do nosso corpo, né? E isso é um desafio para os adolescentes, né? O quanto eles precisam perceber que eles têm a possibilidade de fazer todos os sonhos e mudar o mundo como eles gostariam de mudar, e isso não vai ser prejudicado pela pandemia, porque eu acredito até que quando a gente puder voltar, a gente vai ter muitas coisas para serem transformadas e isso continua, então não vai ser por causa de alguns meses ou ainda um ano que eles vão ficar dentro de casa, que eles vão estar impedidos de realizar os sonhos deles. Então a gente ensinar o adolescente também a lidar com esse tempo, lidar com essa espera, porque eles são muito imediatistas, né? Eles querem tudo para já. E parece que se isso não for feito agora, nunca mais a gente vai ter a possibilidade. Eles são muito intensos na emoção. Então, é a gente aprender com sabedoria, com calma, lidar com esse aspecto da espera, né? De que a gente vai poder fazer tudo o que a gente sonhar, mas ainda não. E o que eu tenho percebido nos adolescentes é muito essa reflexão sobre, antes da gente sair fazendo alguma coisa pelo mundo, vamos aproveitar essa oportunidade da gente estar parado para a gente movimentar internamente. O que será mesmo que a gente quer fazer? Né? Essa coisa mais reflexiva já é possível no adolescente e importante, porque ele precisa vivenciar também esse dilema, essa dor. Uma coisa que irrita muito o adolescente é essa frustração dele não poder fazer aquilo que ele gostaria de fazer, né? E o que acontece quando a gente está frustrado? Né? A gente talvez também aprenda a encontrar uma outra forma de fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? A frustração ela é construtiva se ela vier de uma forma positiva para nós, né? Então, como que a gente pode lidar com essa situação de impedimento do movimento externo, lidando um pouquinho com o movimento interno? Mas o que mesmo que eu quero fazer? Quais são os projetos que eu posso trabalhar em cima de projetos para o futuro, para o que eu quero fazer, implementar no mundo? O que eu quero fazer de diferente, né? Esses jovens é muito importante também a gente lidar com a questão da tecnologia, para que eles não se percam da realidade do mundo lá fora. Hoje a gente vê os jovens muito ligados a uma realidade virtual, a um mundo virtual que de fato não faz sentido para nós enquanto humanos, né? A gente pode se comunicar pela tecnologia, não há problema nisso, pelo contrário, né? O que seria da gente nessa pandemia sem essas possibilidades de comunicação trazidas pela tecnologia? Então isso é muito útil, mas a gente não pode fazer disso uma realidade paralela, onde a gente não seja humano, onde a gente seja um nome numa tela ou uma imagem, né? Então é muito importante a gente conseguir trazer para o jovem, né, adolescente, essa imagem, essa relação com o mundo, essa relação verdadeira de possibilidade de transformar o mundo. Se não agora e se não o mundo lá fora, eu sempre posso transformar o meu mundo interno para que a minha ação seja mais efetiva no futuro.
Então, isso é algo que precisa ser muito bem desenvolvido. E também, no caso desse adolescente, é importante a gente ficar atento para situações de extrema introspecção, aquela criança que fica acordada até de madrugada e que a gente não sabe o que está exatamente fazendo. É importante a gente cuidar em todas as idades do ritmo, né, de um horário de acordar, o horário de tomar sol, muito importante, ter o horário de almoço, ter o horário da tarde. Isso é muito importante para que a gente se mantenha também na nossa saúde mental e isso organiza, né, de uma forma geral, o nosso corpo e os nossos sentimentos, né? Então, de uma forma geral, toda essa pandemia está mexendo muito com a vida das pessoas, mas a gente precisa acreditar, né, cuidar da gente mesmo, ficar bem internamente nessa pandemia, aprender, tirar muitos aprendizados, tirar muitas lições sobre a nossa convivência, sobre a gente mesmo, sobre os nossos filhos. A gente está tendo a oportunidade de uma convivência mais próxima com todos e inclusive com a gente mesmo. Então, a gente tirar lições, o que tudo isso pode nos ensinar e nos tornar melhores, né? Essa visão positiva, essa visão da beleza de cada situação, mesmo durante o sofrimento, né? Essa possibilidade da gente contemplar aquilo que a gente está sofrendo, viver essa dificuldade e depois sair disso melhores, é algo muito importante e muito positivo em qualquer situação de dificuldade. Era isso por hoje. Eu fico à disposição para receber as perguntas de vocês, espero poder respondê-las e desejo que todos fiquem bem e que a gente possa sair muito melhor dessa situação de pandemia. Muito obrigada.